até o fim da semana a série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. No nosso encontro de hoje, a gente fala com o candidato da chapa Ouvir é Dever, Evandro Luiz Castelo Branco Pertence. Evandro, obrigado pela sua presença. Eu começo perguntando para você o seguinte: os seus colegas advogados que estiveram aqui conosco durante a semana criticaram bastante a atual gestão da OAB, ao ponto de que alguns deles nem levantaram o que poderia haver de ponto positivo. Qual é a sua avaliação sobre a gestão atual da Ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos suas espectadoras e seus espectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também tenho uma avaliação negativa da Ordem. Eu vejo uma Ordem que perdeu o seu protagonismo, uma Ordem que não reagiu aos ataques às instituições democráticas e que permitiu que processos e procedimentos dos tribunais fossem alterados para que o tribunal voltasse a funcionar e sem a participação do advogado, sem as conquistas que nós tivemos com o último Código de Processo Civil. Eu diria que o presidente teria acertado se não viesse para a reeleição e cumprisse a sua promessa de campanha. O Délio trouxe o seguinte argumento, de que está se candidatando à reeleição porque teria perdido 2/3 do mandato em função da pandemia e foi prejudicado. Você concorda ou você discorda? Eu acho esse argumento incrível, porque na realidade é no momento da pandemia que a Ordem tinha que ter funcionado. Esse era o momento que os advogados estavam precisando da sua instituição e ela não funcionou. Então, eu acho esse argumento incrível, acho incrível. Uma das coisas, por exemplo, a Caixa de Assistência anunciou um superávit de 3 milhões de reais. E aí eu pergunto, está esperando o quê? Está esperando uma pandemia para gastar esse dinheiro? Evandro, outra crítica que foi feita é a seguinte, de que haveria uma classe mais privilegiada de advogados que tem a predileção da Ordem e da gestão da OAB e outra que alguns candidatos chamam de os advogados de base que estão sendo prejudicados porque estão com pouco serviço durante a pandemia e estão tendo dificuldade, inclusive, de manter o próprio sustento. A avaliação é de que a Ordem não assistiu esses advogados com mais dificuldade. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso é uma realidade. Esse foi um momento muito difícil para a advocacia e eu, apesar da minha experiência de Ordem, eu já fui conselheiro seccional, já fui conselheiro federal, já fui presidente da Comissão do Advogado Iniciante, já trabalhei com direitos humanos, já fui do TED, fui vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e hoje o que a gente viu foi uma Ordem pouco protagonista, uma Ordem que se diminuiu e que funciona para um pequeno clubinho. É o que a gente viu. Eu, apesar da minha experiência de Ordem, fiz questão de circular todo o DF em torno, exatamente para conhecer essa advocacia. E hoje a nossa chapa é plural e tem essas pessoas junto comigo. Eu aprendi muito, eu sou um outro Evandro Pertence, depois dessas minhas andanças. E hoje muito feliz com a chapa que a gente conseguiu montar, que é uma chapa representativa de toda a advocacia do DF. Evandro, uma das razões pelas quais a gente propôs o debate com os candidatos da OAB para um público tão diverso como o que nos assiste pela televisão ao vivo, é para que a gente pudesse tratar de acesso à justiça, principalmente pelas pessoas mais pobres. E eu gostaria de te perguntar, se for eleito, que proposta você tem para tornar o acesso ao judiciário e à justiça mais fácil para essas pessoas? A Ordem tem a Fundação de Assistência Judiciária. É um dos seus órgãos mais antigos e mais importantes. E ela foi desmontada nessa gestão. Eu quero trazê-la de volta, eu tenho conversado com a Defensoria para que a gente faça um convênio com a Defensoria e que eles estejam na nossa FAGE, atendendo hipossuficientes, essencialmente hipossuficientes, até porque a Defensoria não tem estrutura para atender a todo mundo e isso tira, e quando ela avança além dos hipossuficientes, ela tira mercado da advocacia. Então, eu pretendo trazer a FAGE de volta, inclusive como forma da gente ter a formação de advogados, que a FAGE também funciona como uma escola para advogados que saem da faculdade sem saber advogar. Eles aprendem a doutrina, mas a experiência da advocacia, a FAGE é um laboratório. Eu gostaria de agradecê-lo pela presença, mas antes da gente se despedir, que você tivesse aqui 30 segundos para se dirigir aos seus colegas e defender a sua candidatura. Bom, como eu disse, Felipe, obrigado pela oportunidade.
Eu sou um advogado de 51 anos, com larga experiência de OAB, com larga experiência de advocacia. Eu sou um apaixonado pela advocacia. Eu costumo dizer, as pessoas me veem como filho de um homem público, mas antes do meu pai ser um homem público, ele era um advogado. E eu aprendi a me apaixonar tanto pela advocacia como pela ordem naquele tempo. A gente traz um projeto inovador, a gente quer a reintegração do advogado à nossa instituição, e o que a gente tem visto hoje, seja pelo sistema pouco democrático da ordem, de chapa fechada, seja também pelo fato de que a ordem acaba funcionando para muito poucos, é que o advogado que a gente tem visitado não se identifica mais com a sua instituição e a vê apenas como uma entidade arrecadadora, que ele tem que pagar para poder advogar. E o que a gente quer é trazer de volta o protagonismo da ordem, trazer de volta essa entidade que participa e fiscaliza o Estado brasileiro e defende a democracia e defende o advogado. Obrigado, Evandro Pertence, pela entrevista, pela presença e boa sorte na eleição. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima.